Olá, amiguinhos do Chanel, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Correio do Pirata. Hoje trazendo as aquisições do mês de julho de 2025. Mais uma aquisição minha e um presente do nosso querido amigo e inscrito Marcel Chardozin, que é patrocinador oficial da saga do Hulk aqui no Correio do Pirata. Então, vamos começar falando da edição enviada pelo Marcel, né? Enviada aqui a saga do Incrível Hulk pelo Marcel, número 4. E chegou para mim a saga do Homem-Aranha também, número 4, na segunda temporada, beleza? Então vamos começar falando da saga do Hulk, a queda dos Hulks, né? Uma edição pautada nos confrontos da equipe formada pelo Hulk Vermelho e pela Dominó, que a Dominó meio que descobre a identidade do Hulk Vermelho, mas não é revelado nessa edição. E aquele quebra-pau, né? Sem muito sentido. A primeira parte da revista, ela é focada nessa batalha entre as equipes, né? A segunda parte dela é focada em algumas verdades, em algumas revelações de Doc Samson. Deixa eu só rapidinho segurar aqui. Subir um pouco mais o tripé. Agora ficou legal. Então, né, como eu disse, a primeira parte focada nessa batalha entre as equipes aqui, por conta da descoberta do Dominó, da identidade do Hulk Vermelho. Aparece a mulher Hulk Vermelha. Depois já é revelado que os dois, né? Um é o General Ross e ela é a Betty Ross. Beleza? Desenhos de Ian Churchill, que eu conheci lá nos anos 90, na revistinha do Wolverine. Desenhou muito Wolverine também. Wolverine Cable. É um puta desenhista. Aqui ele já tá com um traço mais cartunesco. Nessas equipes aqui tem Deadpool, tem Wolverine, tem o Justiceiro. Várias revelações são reveladas. A Betty, a mulher Hulk Vermelha meio que ajuda, mas depois trai. E aparece o vira-casaca aqui, que é o Dr. Doc Samson. E segue, né? A batalha entre eles. Tundra também tá no meio, depois a Tundra aparece verde. Negócio que tá bem bacana. Tá? Eu tô gostando muito da saga do Hulk. Gostando muito. Muito obrigado ao Marcel aí por estar nos patrocinando. Vai ficar legal mesmo quando revelar, né? Que a gente já sabe, né? Isso aqui foi publicado pela Panini lá no início dos anos 2000. Na segunda metade, dos anos 2000. E vai sendo revelado aqui. Em algum momento vai ser revelado. Os doguinhos agitados aí, minha turma do barulho. Em algum momento vai ser revelada a identidade tanto do Hulk Vermelho, que é o General Ross, como a mulher Hulk Vermelha, que é a Betty Ross. Aqui já o traço do mestre Wilson Potássio. Aqui, ó. Portácio, eu sempre erro o nome dele. Trabalhou também em Heróis Renascem, né? Desenha pra caramba, cara. Aqui são reveladas as verdades, né? Algumas verdades sobre o passado e o presente do Dr. Leonard Samson, ou Dr. Sansão, ou Dr. Samson, né? Vai revelar todo o envolvimento de figuras, né, obscuras, como o MODOK, que está no meio da parada, controlando todo mundo e manipulando o Vucu aí deixa eu acertar de novo. Vucu dos Hulks vermelhos, né? Aqui é uma para desestressar as historinhas dos pequenos heróis Marvel. Eu gosto muito. Gostando muito dessas tirinhas, né? Dos Hulks. Hulk azul, que é o Bomba A. Vermelho, que é o General Ross. E o Hulk verde, que é o Bruce Banner. Bem legal. As tirinhas bem bacanas. Muito divertido. Melhor do que muita história atual. Viu? Uma grata surpresa. A saga do Hulk, viu? Eu recomendo bastante. O Ed McGuinness também desenha pra caramba, tá desenhando Homem-Aranha atualmente. E aqui o mestre John Romita Jr., Romitinha. Já que começa a ser trabalhada a suposta morte do General Ross no confronto com o Vermelho. Aqui, ó, Capitão América, nesse momento aqui é o Rick Jones, é o Buck Barnes, né, o Soldado Invernal, como o Capitão América. Ele assumiu depois que acho que o Capitão morreu, na Primeira Guerra Civil, e também depois o Capitão perdeu o soro super soldado. Chegou até a envelhecer o Steve Rogers. Aparece até figuras do passado aqui, como Glenn Talbot, a MODOK, que é sempre da imã no meio. A Tundra já está esverdeada ali.
Aí tem líder no meio, tem uma porrada de gente. Então aqui a suposta morte do General Ross. Depois com certeza vai ser revelado que é tudo Mandrake, né? Até o Bruce aparece ali. E supostamente ele faz um. Que é o Talbot com a Beth Ross. E no final, que a galera toda que vai pra dentro do Hulk, do Hulk vermelho, é o líder, Fantasma Vermelho, Mago, Pensador Louco. O bicho vai pegar. Eu adoro o traço de Romita Jr., cara. Eu gosto pra caralho. Pra caraca. E aqui no final dessa história, né? A inesperada aliança, né? De Bruce Banner com o Hulk vermelho. Continua na próxima edição com a queda dos Hulks. Tá aí, ó. Um confronto épico. Esse volume de 144 páginas reúne as edições 15 a 18 de Hulk e Queda dos Hulks, Gama. E histórias extraídas de Mini Hulks, beleza? Ao preço de R$ 45,90. Certo? Tá aí. Saga do Hulk número 4, A Queda dos Hulks. E a segunda e última edição das aquisições do mês de julho é a Saga do Homem-Aranha número 4 da segunda temporada. Histórias foram publicadas e republicadas pela Abril, né? Saíram em Homem-Aranha e também em Teia da Aranha. Inclusive essa história aqui, ela foi até inspirou um episódio do desenho clássico do Aranha dos anos 90, na saga do Uniforme Negro. Aqui, ó. Mostrando aqui as consequências da batalha com Puma, né? Uma fase épica, né? Com a arte dos mestres Ron Frenz e Al Milgrom, aqui, a Ron Frenz, que eu sigo até hoje, um artista que eu gosto pra caramba. As consequências da batalha com o Puma, né? E os mistérios do Uniforme Negro. Ele tinha sido contratado pelo Rosa. Mary Jane chega, né? Então a Gata Negra aparece e tudo mais, mas depois ela acaba revelando, né? Que ela já sabia desde o início desde os textos mais primórdios, como diria Hermes e Renato, que o Peter e o Aranha eram a mesma pessoa. E a volta do Duende Macabro aqui, fechando esta edição. E ela revela também, né? Que ela sabe que o Peter é o Aranha. Aí, mais pra frente, saiu em Homem-Aranha Anual, número 8 da Abril, mostra o exato momento que a Mary Jane descobriu que Peter e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa. Foi no dia que Jill Ben morreu. Aqui, ó, as consequências da revelação dela. Aí aparece a Gata Negra pra piorar tudo, né? Eu falei que adiantei, não era da outra história, é nessa. Aqui o uniforme dominando o Peter. Aparece exatamente assim no desenho, né? Aí ele vai atrás do Reed Richards, que estava enrolando há tempos, para fazer os testes, e descobre que o uniforme é que o doente ali é o Rosa, que depois é revelado que é o Richard Fisk, que já foi planejador, acho que é planejador, né? Ardiloso, sei lá, a Block chamava de Ardiloso. Um cara, um inimigo lá do Rei do Crime. Depois ele assumiu o manto da Hydra e agora como Rosa aqui, né, nesse período do tempo. Aí o Reed revela para ele que está sugando a energia vital dele, vai se unir permanentemente, né? A gente consegue livrar ele com a arma sônica. E o Tocha pega essa peça aqui que bota o uniforme do quarteto com um saco de mercado e com um adesivo colado atrás. Me chute. Bem bacana, cara. Um grandes momentos do Aranha. Me remete muito ao final dos anos 80 isso aqui. Aqui, ó. E depois aparece nas histórias do quarteto também, a fuga dele. Ele vai atrás do Peter e tem aquela batalha na igreja e depois ele acaba encontrando com o Ed Brock e se tornando os dois o Venom. Aqui é com o Nomad, que é o Jack Monroe, uma história do Marvel Team Up, Greg Laroque. Tem gente que não gosta, mas eu adoro essas histórias do Marvel Team Up e também o traço dele. Eu vi no canal o pessoal reclamando da Marvel Team Up, né? Mas se é a ordem cronológica, tem que entrar. Eu já falei isso no vídeo anterior, tem que entrar. Então a batalha do Aranha com o Nômade, enfrentando o treinador, mas o monge lá, que eu não lembro sendo das contas, a gente consegue, né, ajudar a salvar o dia. Isso aqui saiu numa capa também da Aranha, que é Gary Gamble e Sal Buscema, essa história aqui. Tá aqui, ó. Gary Gamble e Sal Buscema. A capa aqui foi adaptada. Eles adaptaram a capa aqui com manta e adaga no meio. Abriu. Uma espetacular Homem-Aranha anual. É o Peter Parker anual, né? Bem legal. Que a tia Parker. A tia May, ela reencontra, né? Um ex-namorado do passado, antes dela casar com o tio Ben.
E ela meio que começa a viajar na maionese. E o Peter vai lá seguir, descobre coisas do passado. Aqui, inclusive, acho que é nessa história que é revelado o sobrenome dela de solteira, Riley, né? Depois o seu clone, o Ben, assume esse sobrenome. É o sobrenome do tio Ben Riley, né? Ben Riley. Ben Riley. Bem legal essa história. Na época abriu, imprimiu quase tudo verde. Aqui a Panini corrigiu isso com as cores certas. Bem legal a história. Nesse período aqui o Peter estava sem falar com a Tia May, porque ele tinha abandonado a faculdade e ela estava chateada com ele. Uma história do Peter com a Gata Negra. Bem legal. Depois ela passou a ter bastante destaque, né? Nas histórias atuais. Até tendo revista própria. Gosto muito da Felícia Rádio, a doidinha. Foi legal essa época aqui. Principalmente depois que ela rompeu com ele. Ela teve um caso com um estrangeiro também. Depois com o Flash Thompson. Isso aqui também foi capa de uma edição da Abril. Muito legal. Falando sobre o retorno Essa edição aqui, quando foi publicada pela Abril, ela foi uma prévia pro Super Almanac Marvel número 1. Estou conversando, ela contando histórias do passado dela, família e tudo mais, o Duende voltando com corda toda, ele se entendendo os dois, ela dizendo que entendia, que ela ficava com medo, por isso que ela se afastou. O Peter, antes disso aqui, ele chegou a pedir uma vez a Mary Jane em casamento, mas ela recusou. Aí depois, em Homem-Aranha 98, acho que foi 98, 99, ele pediu um casamento de novo e aceitou. Ela abriu, né? Aí saiu na edição número 100, onde teve um concurso cultural. 500 pessoas foram felizardas e ganharam um pôster do Todd McFarlane. E eu fui uma dessas pessoas. Se você tem edição impressa de Homem-Aranha 100, procure lá. Meu nome tá lá, Fábio Simon. Beleza? E aqui eles conversando no Central Park e tudo mais, vão embora, tiriri, tororó. O Reed com a Mary Jane falando sobre... Com a Mulher Hulk falando sobre o simbionte, né? Que ele tá estudando o simbionte, as ondas psíquicas, o pensamento, tiriri, tororó. E aqui ele vai fugir, em algum momento ele vai fugir do edifício Baxter e vai atrás do Aranha. Até no período onde o Homem Psíquico, ele junto com o Anjo do Ódio, eles aprontou um quarteto, inclusive está tornando a Mulher Invisível uma pessoa do mal. E aqui eles vão atrás do mal. Eles vão atrás do Harry da Liz Osborn, né? E essa história vai ligar diretamente com o Super Almanac Marvel número 1. Ele volta a usar o uniforme clássico, né? E vai atrás. Bem legal isso aqui. Me remete muito à época, que eu tive todas as edições, comprei em sequência e tudo mais. Inclusive eu tenho a minha Super Almanac Marvel, foi me dada pelo meu avô. E depois eu comprei uma cópia dela. Foi em dezembro de 89. A Super Almanac Marvel número 1. Tá aí, ó. Falando uma reportagem de Marvel Age, 14 de 84, falando sobre os novos rumos do Homem-Aranha, né? Uniforme negro e tudo mais. Aqui capas continuando a reportagem, né? Volta do Duende Macabro, novos inimigos, como o Blob, né? O Aranha, acho que não tinha enfrentado o Blob até então. E capa de Marvel Tales aqui, ó. 267, 271. Essa capa aqui foi usada na Teia do Aranha. Tem umas capas de Marvel Tales que a Abril usou na republicação dessa fase na Teia do Aranha. Beleza? Então tá aqui, o uniforme alienígena se revela. Esse volume de 144 páginas reúne as edições de The Amazing Spider-Man 257 a 259 e Peter Parker Espetacular Spider-Man Anual número 4 e Marvel Team Up número 143 ao preço de R$ 45,90. Aí, ó, a saga do Homem-Aranha, segunda temporada, número 4. Essa capa clássica, como eu disse, né? Teve até episódio baseado nessa saga, uniforme negro, no desenho do Aranha de 1994, da década 90. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando esse vídeo das aquisições do mês de julho de 2025. Mas, né, com a saga do Homem-Aranha que chegou pra mim e a saga do Incrível Hulk número 4. A Queda dos Hulks, enviado pelo nosso amigo escrito Marcel Jatozin, grande e charmoso, certo? Então, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva caso não for inscrito. Se puder, ajude os canais do Pirata Verso, nosso canal de quadrinhos afins do Convívio do Pirata, nosso canal de games, o Pirata Simão. Sem mais delongas, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio que a gente sempre. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.